Oi, tudo bem? Eu sou a Aline e seja muito bem-vindo ao canal Mando Artes. Bom, se for a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E eu já quero te pedir aquele favorzinho muito especial, não esquece de deixar um like no vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que gosta de crochê, porque assim você ajuda muito o meu canal a crescer e a aparecer para outras pessoas também. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou trazer um passo a passo de cropped. É o primeiro cropped que eu vou ensinar aqui no meu canal. Então, eu espero que você goste, consiga acompanhar o passo a passo. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários desse vídeo que eu mesma respondo. Então, vamos para o passo a passo. Iniciando a segunda videoaula, olha, aqui eu fiz as 10 carreiras que eram as mesmas 10 carreiras que eu mostrei aqui, que para o tamanho do bojo que eu vou usar, eu teria que fazer. Daí eu não sei qual tamanho de bojo você está usando, mas você precisa fazer uma quantidade de pontos que cubra o seu bojo. Então, ó, tem que cobrir aqui para depois você poder costurar do lado do avesso, tá? Então, agora nós vamos fazer essa parte aqui, em volta dessa peça que eu comecei o passo a passo com vocês. Bom, então, para fazer esse ponto, que dá um detalhe de acabamento na parte que vai revestir o bojo, a gente precisa fazer assim. Aqui a gente terminou a parte com os pontos altos, daí agora eu vou subir com uma corrente de 5 pontos. Então, olha, eu virei aqui o meu trabalho, vou fazer aqui uma corrente com 1, 2, 3, 4, 5. Dou a laçada na agulha, e aqui eu vou contar. Olha, aqui é como se fosse um ponto alto, né? Então, aqui segue a mesma linha. Vou contar 1, 2 e entrar aqui com a minha agulha para fazer um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente com apenas 2 pontos. 1, 2. Dou a laçada na agulha, venho aqui e conto também. 1, 2 e entro. Esse ponto aqui é só para dar um acabamento a mais na peça. Agora, novamente, 1, 2 de corrente e conto aqui, 1, 2, e entro com a agulha. E faço ponto alto. Então, eu vou fazer essa sequência de pontos por toda a volta do bojo. Quando chegar aqui no meio, você entra com um ponto alto aqui também e depois desce para cá. Então, daqui do início até aqui no meio, tem que ter a mesma quantidade desses pontos que você vai fazer daqui do centro até aqui a outra parte. Olha, aqui eu fiz um ponto alto bem no meio. Então, daqui para cá, tem que ter a mesma quantidade de pontos que vai ter daqui para cá, tá? Para o seu bojo não ficar torto. Então, eu vou completar toda essa volta para voltar aqui com o nosso passo a passo dessa peça. Agora que essa parte está completa, nas duas peças, a gente tem que fazer uma escolha bem importante, que nós vamos escolher qual lado vai ser o avesso e qual lado vai ser o direito. Então, quando eu faço essa peça, eu olho aqui no meio. Quando a primeira carreira tá assim, mais saltadinha para fora, eu deixo pro lado direito. Ó como que tá do avesso. No avesso, ela tá mais afundadinha. E aqui, que é o que eu vou considerar o direito, ela tá saltadinha para fora. E daí, eu faço isso também. Eu deixo o arremate para indicar a parte que eu vou deixar no avesso. Daí, aqui eu já escolhi o lado que eu vou usar, e aqui também a mesma coisa. Ó, a primeira carreira mais saltadinha. Aqui atrás, ela tá mais pra dentro, e aqui tá o fiozinho do arremate, para arrematar depois. Então, feito essa parte, decidido o avesso e o direito da sua peça, você vai pegar essa parte, quando você finalizar, deixa um pedaço grande de fio
E você pode utilizar uma agulha de tapeçaria ou você pode fazer com a própria agulha de crochê. Mas com essa eu acho que vai mais rápido. Você vai unir aqui no meio essas peças. Um lado do peito e o outro lado do peito. Você vai esticar aqui. Eu costumo unir por 4 carreiras. 4 carreiras não, perdão, por 4 espaços. Então, é 1, 2, 3, 4. Aqui desse lado também. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou unir daqui até aqui, essa parte. Então, eu venho aqui com a agulha de tapeçaria, e vou pegar bem no comecinho aqui, do outro lado. Puxo todo o meu fio. Essa é a forma que eu faço, tá? Pode ser que alguma pessoa goste de unir de alguma forma diferente, mas essa peça eu faço dessa forma. Então, deixa eu tirar aqui esse fiozinho, para não atrapalhar na costura. Ó, já passei a primeira parte dessa união, para unir esses espaços, esses quadradinhos. Então, agora que eu já fui para um lado, eu vou para o outro lado e pego aqui na corrente, nessas correntes que nós fizemos aqui desse lado. Ó, o importante é deixar, não ficar muito apertado aqui, ficar unido, mas não ficar apertado, repuxado e franzido. Ó, um quadradinho daqui e um daqui já estão unidos, ó. Agora, você pode vir aqui do outro lado e passar com a agulha também. Vou entrar aqui no meio da corrente com a agulha de tapeçaria. Aí, entrei, passo o fio, ó, e vou unindo. Venho aqui do outro lado, pego, e venho aqui do outro lado também para começar a unir o segundo quadradinho. Ó, o primeiro já tá aqui unido, agora eu tô unindo o segundo. Então, você vai fazendo dessa forma, como se fosse um zigue-zague, pegando de um lado e do outro, de um lado e do outro, até completar 4 carreiras, tá? Carreiras não, 4 espaços. Então, é 1, 2, 3, 4. Até aqui, a gente vai dar essa fechadinha no trabalho. Bom, agora que esse meio já está unido, eu vou deixar o fio aqui para arrematar depois. E agora nós vamos para uma outra parte desse bojo ainda. Então, eu vou pegar, vou virar o meu trabalho para cá, vou pegar o fio, vou entrar aqui nesse espaço com o fio e vou dar um nó para prender esse fio aqui dentro. Eu gosto de dar um nozinho, tá? Tem gente que já entra com um ponto, mas eu gosto de fazer assim, que pra mim fica mais firme. Então, aqui eu faço corrente com 3 pontos, entro aqui nesse espaço, faço 2 pontos altos aqui dentro, tá? Então, já fiz um e vou fazer o segundo. Agora, aqui, nessa carreira, eu vou fazer também 2 pontos altos aqui dentro. Só que eu não quero pegar assim, porque pegando assim, fica um buraco aqui, fica um espaço muito vago. Então, eu vou pegar no meio, como se eu estivesse pegando no meio da corrente, tá? Vou pegar no meio, trazer o fio e fazer o ponto alto. Aqui, a mesma coisa, pega no meio do ponto, entra com a sua agulha, traz o fio e faz o ponto alto. Então, em todas essas partes que tem as carreiras anteriores, nós vamos fazer 2 pontos altos, pegando assim, no meio do trabalho, tá? Não entrando no vãozinho que fica entre um ponto alto e outro, esse vãozinho aqui. Porque você entrando aqui, a sua peça vai abrir muito. Então, eu aconselho a entrar no meio do ponto, que daí a sua peça fica com um acabamento mais bonito. Daí, a gente segue fazendo 2 pontos altos em toda essa parte.
Quando chegar aqui nos quadradinhos, a gente faz 3 em cada um. Então, 3 aqui, 3 aqui. Aqui também só 2 para cada uma dessas carreiras anteriores, 2 pontos altos, pegando assim dentro do ponto. E aqui você faz 3 também, 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Eu vou completar toda essa carreira para te mostrar qual o próximo passo da nossa peça. Finalizada a carreira de pontos altos aqui embaixo, eu coloco aqui o bojo de novo para centralizar, medir, ver se tá tudo certo. Agora, aqui, nós vamos fazer uma quantidade de correntes. Daí, essa quantidade de correntes, se você for fazer a peça para você mesma, é bom você pedir ajuda de alguém para medir nas suas costas, ou se você estiver fazendo para outra pessoa, você mede nas costas da outra pessoa também. Aqui vai depender a quantidade de correntes aqui vai depender do tamanho que você vai fazer a peça e para quem você vai fazer essa peça. Então, nós vamos fazer aqui uma corrente, eu vou fazer medindo no meu manequim. Daí, eu volto aqui no vídeo para informar a quantidade de correntes que eu fiz. O meu manequim, eu acredito que ele seja M, tá? Então, daí, depois de fazer essa parte aqui com as correntes, eu vou te ensinar como que você vai fazer os pontos. E depois, nós temos que fazer a mesma medida de corrente desse lado e fazer os pontos também, para ficar bem centralizada a peça e ficar dos dois lados com a mesma quantidade de pontos de corrente e a mesma quantidade dos pontos do trabalho. Voltando aqui com o nosso passo a passo, eu fiz uma corrente com 40 pontos, medi no meu manequim e ficou bem no meio das costas, aonde eu queria. Então, aqui do outro lado, eu já fiz uma corrente com 40 pontos e já cortei o fio. Agora, você vem preenchendo a corrente com pontos altos. Então, aqui eu já comecei também a preencher a corrente. Então, para a medida que eu estou fazendo, que eu disse que daí fica a seu critério, né? Você mede ou no seu próprio corpo, ou no corpo da pessoa que você vai fazer, ou no meu caso, se você tiver um manequim, pode medir no manequim também. Você faz a quantidade de correntes desse lado e aqui você faz a mesma quantidade de correntes. Tem que, quando for fechar nas costas, né? Tem que pegar toda a medida das costas. E depois aqui eu vou fazer um fechamento diferente, tá? Essa peça eu vou deixar ela assim aberta mesmo. Então, aqui você precisa completar com os pontos altos, que eu já completei um lado. Daí, aqui eu não vou cortar, eu vou continuar e vou fazer por toda essa parte aqui também. Então, eu venho aqui com a minha agulha, vou aqui continuar fazendo os pontos altos em cima desses pontos altos da carreira anterior. Vou fazer só ponto alto, não vou mudar o ponto aqui nessa primeira carreira, tá? Porque essa é a primeira. Então, olha, você vai fazendo um ponto alto para cada um ponto alto da base. Você vai fazer da mesma forma, sem aumentar a quantidade de pontos e sem diminuir. Você vai seguir por toda essa parte da peça e quando chegar aqui nas correntes, você vai fazer também 40 pontos altos dentro dessas correntes, igual nós fizemos desse lado aqui também. Então, essa parte aqui é bem simples, é só continuar reto com os pontos altos que você precisa para deixar os dois lados com a mesma medida. Essa videoaula eu vou encerrar por aqui e na terceira videoaula desse trabalho eu vou vir com essa parte completa para te ensinar qual vai ser o modelo do ponto que nós vamos fazer nesse trabalho.